Olá, estima-se em 15 milhões o número de brasileiros com alguma doença classificada como rara. Esses pacientes sofrem com a dificuldade de diagnóstico precoce e com a falta de medicamentos específicos para o tratamento. É preciso investir mais. É preciso investir em terapia de genéticas. É preciso investir em transplantes. Eu tinha problema de saúde muito grave. Infelizmente, não existe cura. Se esses pacientes não tivessem conseguido tratamento via judicial, com certeza muitos já não estariam mais aqui. A Comissão de Assuntos Sociais do Senado debateu em audiência pública o problema das doenças raras. E é o que apresentamos a partir de agora no Em Discussão. Em relação às doenças raras, a Organização Mundial de Saúde assim definiu, e a Política Nacional de Atenção às Pessoas com Doenças Raras traz a mesma definição de doenças raras como sendo aquela doença que afeta até 65 pessoas para cada 100 mil indivíduos. E é importante que a gente traga essa informação para toda a sociedade. Ela comete 6 a 8% da população. Embora individualmente possa ser considerada rara, nós temos quase 15 milhões de brasileiros que têm uma doença rara das 8 mil doenças raras hoje que são documentadas. Então, tem uma grande importância, né, não somente do contexto epidemiológico, mas do contexto individual do cuidado. Cerca de 80% dessas doenças são de origem genéticas e, do ponto de vista das características fundamentais, trazem uma diversidade de sinais e sintomas. São manifestações relativamente frequentes e que muitas vezes podem simular algumas doenças comuns e dificulta muitas vezes não somente o seu diagnóstico, mas também isso traz um sofrimento clínico e psicossocial a todas as pessoas e famílias. A minha formação é na área médica e posso dizer com toda certeza que a academia, não somente na área médica, mas de grande parte dos profissionais de saúde, ainda carece de ter um subsídio fundamental de informação e de formação de profissionais para que tenham conhecimento em relação às doenças raras. É preciso que consigamos difundir o conhecimento sobre as raras para os médicos do dia a dia, os médicos que estão no atendimento básico, né? É impossível. Vocês vão ver que quase todas elas são diferentes entre si, mas tem muitos pontos em comum e um deles é o diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce só vai acontecer se alguém desconfiar, se alguém tiver em mente que essa doença possa existir. Se isso não passar pela cabeça do médico de família, do pediatra, do médico do posto de saúde, isso não vai acontecer e o diagnóstico vai ser atrasado. É muito importante a triagem neonatal, incluindo essas novas possibilidades de diagnóstico precoce já logo ao nascimento. Então, como ampliar com qualidade essa rede e esse grupo de exames que faz parte hoje da triagem neonatal e como agir com presteza quando um diagnóstico acontece. Como fazer todo o envolvimento com a família e com a pessoa que precisa do tratamento. O aconselhamento genético, ele é fundamental em boa parte dessas doenças. Algumas não, mas na maioria delas o aconselhamento genético ajuda demais a família a entender o que vai acontecer, qual o prognóstico para aquela doença, qual a situação da família ter outros filhos ou não. Não, isso tudo tem que ser conhecimento à disposição do familiar, dos familiares que vão lidar com essa doença. Eu estou aqui representando a AFAG, uma associação de âmbito nacional que luta pela conscientização sobre doenças graves e raras em todo o Brasil, promovendo eventos, palestras, cursos em diversas regiões do país. Nós sabemos que um paciente com uma doença rara não necessita apenas de tratamento medicamentoso. Um paciente com doença rara também tem a necessidade de um atendimento multidisciplinar, tem a necessidade de facilitadores de acesso que visem minimizar as diferenças do seu dia a dia, promovendo melhorias para a sua inclusão social. E nós sabemos disso e nós todos aqui lutamos por isso, para adequar aquele paciente, para conseguir para ele fonoaudiologia, fisioterapia, nutrição. E aqui algumas associações, em especial a Abrela, a SAFE, elas sabem da importância também da nutrição na saúde desses pacientes, que embora possam não ter um tratamento específico, um medicamento específico, isso funcionaria para esses pacientes como tratamento, como um avanço na possibilidade de manter a vida desses pacientes. E a luta por inclusão de protocolos para essas terapias nutricionais,
também é muito importante. A Interfarma foi fundada em 1990, é a Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa e representa empresas e pesquisadores nacionais e estrangeiros responsáveis pela inovação em saúde no Brasil. Nós temos 55 associadas e é importante registrar que os 14 medicamentos registrados pela Anvisa e disponibilizados para o comércio no Brasil são de empresas associadas à Interfarma. Só para deixar um cenário mundial, as nossas associadas têm compromisso cada vez mais de inovações e gastamos aproximadamente em 2011 135 bilhões de dólares em pesquisa. São mais de 44 mil pesquisas em andamento no mundo, dessas 800 no Brasil. Temos um enfrentamento importante em relação à pesquisa no Brasil, isso é público, todo mundo conhece, mas assim ainda conseguimos ter esse número de pesquisas acontecendo no Brasil. E para drogas órfãs no mundo, 237 estudos. Esses estudos são pontuais, são para drogas que vão tratar ou cuidar do curso, do avanço da doença. Então, são drogas que, com certeza, vão trazer um benefício para os pacientes. Bom, então, são 237 estudos. Desses, 4 para a doença rara estão sendo conduzidos no Brasil, que também, para nós, é um desafio, mas é importante para que a gente tenha também a nossa população de grande diversidade genética fazendo parte do desenvolvimento de estudos para que esse produto seja cada vez mais adequado também à população brasileira. Encontrar o número de pacientes suficiente para uma pesquisa é complexo no mundo, encontrar a diversidade das doenças da mesma maneira. Então, esse também não é um tema fácil, mas que a indústria, de maneira sistematizada, cada vez mais acha importante e investe também nessa pesquisa e desenvolvimento para essas doenças. Desenvolver esses tratamentos exige altos investimentos de pesquisa e desenvolvimento e tecnologia no estado da arte para um número pequeno de pacientes no mundo. Outro problema, produção. A produção, para alcançar a escala, tem que estar centralizada em algum lugar do mundo para que possa abastecer, então, o restante do mundo. Não dá para ter produção de medicamentos de doenças raras em todos os lugares do mundo pelo número pequeno de pacientes que existe distribuído, né? O estudo, então, das doenças raras é complexo e é desconhecido e acaba por limitar a quantidade de produtos no portfólio e o equilíbrio entre perdas e ganhos de diferentes produtos. A indústria vive também do negócio e precisa de equilibrar as suas perdas. Isso não é nenhum demérito. Este também é o Brasil tem uma Constituição brasileira que reconheceu que nós somos um país capitalista. E isso não é demérito para quem produz e para quem emprega e para quem traz o desenvolvimento para o Brasil. No próximo bloco, o apelo de quem convive com a doença rara. Todos somos filhos do Brasil e a própria Constituição nos assegura esse direito.